Olá Brasília, olá Brasil e olá a todos e todas que participam comigo por live, pelo seu televisor e pelo YouTube, todos eles no 100% das leis. Bom gente, aqui tudo destinado à lei, seja matéria jornalística, reportagem e as aulas de lei também. Hoje eu vou voltar com o resumo de uma palestra jurídica que eu dei no passado recente, se eu não me engano no ano passado, foi isso, sobre a lei das pequenas causas. Gente, você a lei da petição de um processo em pequenas causas e todas as vertentes do direito, melhor dizendo. Você que muitas vezes está aí agora que já é advogado ou advogada, que já tem OAB, você que já é bacharel em direito e já está pegando algum tipo de serviço, você que muitas vezes estuda para ser advogado e quer saber o que é uma petição, e você, cidadão comum, muitas vezes na hora de instituir um advogado particular ou ir pela defensoria pública, não sabe o que é petição de um processo, essa aula é para você. Toda vez que você ouvir falar da lei da petição de um processo, já vá anotando isso. Você lembra sempre da lei 9.099 do ano de 1995. Você ouviu falar da lei da petição de um processo, você lembra sempre da lei 9.099/95, a lei do ano de 1995, conhecida como a lei do juizado de pequenas causas. Bom, gente, anota isso. Aqui eu vou abordar quatro pontos principais que você tem que entender. O que é petição de um processo? Eu vou falar hoje, já anota isso, vá anotando. O que é petição de um processo? Eu vou falar também o que deve constar na petição de um processo, e eu vou falar também aqui o prazo para um magistrado ou uma magistrada, um juiz ou uma juíza no caso, analisar a petição de um processo. Gente, vamos lá, gente. Eu vou falar aqui referente às pequenas causas, mas isso serve em qualquer vertente do direito brasileiro, seja ele tributário, seja ele penal, criminal, trabalhista, previdenciária. A petição de um processo deve constar tudo isso. O que significa petição de um processo? Olha que interessante. Trata-se de um pedido por escrito, onde a pessoa apresenta a sua causa perante a justiça. Gente, a petição de um processo é sempre aquela causa que você vai apresentar à justiça brasileira. Vamos dar um exemplo? A pessoa pegou ali e ela quer apresentar uma causa trabalhista, colocar-se o seu ex-patrão, o seu ex-empregador e a sua ex-empresa, que ela era funcionário, empregado, no caso, na justiça. A pessoa muitas vezes ela quer dar entrada numa aposentadoria por idade, por contribuição, por comorbidade, doença no caso. Ou seja, a pessoa ela quer apresentar à justiça uma causa penal e criminal, onde ela foi vítima, para que o suspeito do crime seja condenado pela infração penal e, se for menor, o ato infracional análogo que ele cometeu. Gente, você viu que eu falei várias esferas e vertentes do direito brasileiro. Então a petição é isso. Se você instituir um advogado ou uma advogada particular, o seu advogado ou a sua advogada vai fazer todo esse procedimento para você na justiça. É o advogado que vai levar lá, entendeu? Documentos necessários que eu vou falar lá na frente, o motivo da causa e o que o seu cliente quer. Está entrando na justiça para ganhar uma causa trabalhista, para se aposentar, ou seja, é um pedido, a petição de um processo é um pedido que o cidadão brasileiro vai dar entrada na justiça para convencer o juiz ou a juíza, no caso, a estrutura magistrada brasileira, que ela tem que ganhar essa causa, que ela quer alguma coisa. Como eu falei, se for o advogado, o próprio advogado ou advogada faz isso pelo seu cliente. Mas se a pessoa não tiver condição de pagar um advogado particular, entra os advogados e as advogadas do Estado, que são os defensores e as defensoras públicas. Ou seja, a pessoa vai até o fórum, vai na defensoria pública e ela fala que quer abrir uma ação.
quando ela abre uma ação, ela vai pedir alguma coisa para a justiça. Isso é petição inicial, é a causa, a razão, o motivo e a circunstância que a pessoa está apresentando aquilo diante da magistratura nacional brasileira e diante principalmente do juiz ou da juíza que vai julgar seu caso. Eu falei sobre a causa que a pessoa apresenta perante a justiça, é o significado de petição, a causa, o motivo, a razão e a circunstância que ela está dando entrada no processo judicial, entendeu? E por meio dela, o indivíduo acessa o poder judiciário e provoca a atuar no caso concreto, gerando uma decisão que substitui a vontade das partes. Gente, quando você abre uma petição de um processo na justiça pela defensoria pública, quem não tem condição de contratar ou instituir um advogado ou uma advogada particular, ou tem condição, mas quer ir pela defensoria pública, o advogado que é pago pelo Estado, mas a pessoa não paga, o que acontece? Essa petição, ela vai fazer com que provoca, né, o judiciário brasileiro a atuar no caso concreto. O que seria isso? A partir do momento que aquela pessoa fez a petição, é papel do juiz do caso ou da juíza do caso atuar no caso concreto. O que é atuar no caso concreto? É analisar o caso desde o começo, desde o meio e desde até do fim. Lembrando bem, gente, que essa lei, só voltando aqui rapidamente que eu falei, a lei 9.095, que fala da petição, né, do juizado de pequenas causas, mas a petição de exemplos anterior, recapitulando, vale para qualquer área ou vertente do direito brasileiro. A diferença é que as pequenas causas, numa petição, ela já deixa bem claro que as pequenas causas, ela tem esse nome, essa vertente do direito, porque não pode ser causas que ela pode ter no máximo o valor de 40 salários mínimos ganho, uns 40 mil reais por aí. Então o que acontece? A pessoa abriu uma causa de pequenas causas, requerendo alguma coisa, abriu uma petição trabalhista, uma petição penal, criminal, previdenciária, querendo se aposentar. Ou seja, a partir do momento que ela fez a petição, através da defensoria pública, o seu advogado, sua advogada fez, voltando ao caso, o poder judiciário, ou seja, o poder da justiça brasileira, principalmente de quem vai analisar e julgar, que é o juiz, principalmente a juíza do caso que dá a decisão final, ele tem a obrigação de atuar, entendeu? Provocar a atuação no caso concreto. Ou seja, o juiz vai provocar. O que vai ser? Vai provocar quem deu entrada na petição pela defensoria pública através do advogado particular, vai provocar ali quem é a parte que tem uma petição em seu desfavor, vai provocar o rol de testemunha, vai provocar na intimação que o oficial vai fazer mais parte. Ou seja, o juiz ou a juíza tem que trabalhar no caso concreto, ou seja, do começo até o fim, gerando uma decisão que substitui a vontade das partes. Às vezes a vontade da pessoa não, entendeu? Às vezes a vontade da outra parte é outra, mas no final das contas, a decisão do juiz através de uma petição, ela vai substituir a vontade das partes. Às vezes pode ser a vontade de uma parte que queria ganhar de fato ganha, ou quem queria ganhar pode perder. Ou seja, o juiz decide, a decisão dele substitui qualquer pensamento humano, qualquer pensamento de pessoa, porque no fim das contas, o juiz ou a juíza do caso vai analisar a petição, vai analisar o processo, vai analisar todos os envolvidos e ele vai dar a decisão dele. Petição de processo, o significado é a causa, motivo, razão e circunstância que a pessoa entra na justiça. Resumindo, é a raiz de todo o início de um processo, seja ele penal, seja ele de pequenas causas, seja ele trabalhista, tributária, previdenciária, direito empresarial, em qualquer área ou vertente do direito brasileiro. Bom, gente, agora o que deve constar numa petição? Eu falei anteriormente o que é petição, o que deve constar numa petição. Os requisitos das petições iniciais
são os seguintes. O juiz aqui se destina, ou seja, o juiz, a qualificação das partes, a causa a pedir. Primeira coisa que o juiz vai pedir, quando você estuda para ser advogado, que vai fazer para o seu cliente, ou você que é defensor público, ou você que é cidadão comum e não sabe o que é petição de um processo, mas tu quer ver se teu advogado está fazendo uma petição correta ou não, o que acontece? Primeira coisa que o juiz pede é a qualificação das partes. O que seria a qualificação das partes? Os personagens principais envolvidos no caso. Vamos dar um exemplo? De pequenas causas, requerente e requerido. A pessoa que abriu, ela tem que se qualificar perante a justiça nessa petição, se for pela defensoria pública, se for pelo seu advogado particular, o advogado particular da pessoa tem que colocar a qualificação do seu cliente. Quem é o seu cliente? O nome do seu cliente, o endereço do seu cliente, onde o seu cliente reside, entendeu? Provas que o seu cliente tem. Isso é a qualificação do cliente. É o nome do personagem que requer em pequenas causas e o nome da outra parte do requerido. Quem tem a causa a seu desfavor? Causa trabalhista. A pessoa abriu uma causa contra a sua ex-empresa, ou seja, a qualificação das partes. A pessoa que está abrindo a ação, o ex-funcionário, o ex-empregado da empresa, ele tem que dar nome completo, dados pessoais e do seu ex-patrão e da sua ex-empresa. Ou seja, isso é a qualificação das partes. É o nome, dados dos envolvidos no processo. Se for penal e criminal, na petição tem que constar o quê? Qual é a qualificação das partes? Nome de autor, nome de vítima, nome de testemunha, nome de pessoas que querem testemunhar e nomes de pessoas envolvidas no curso do processo. A causa a pedido, que a pessoa quer perante a justiça que eu falei, a causa, o motivo, a razão, a circunstância. Isso tem que constar numa petição também. O valor da causa. Se for pequenas causas, só pode ser no máximo 40 salários mínimos. Então você que estuda para ser advogado, ou que é advogado, ou que é bacharel e está pegando já algum tipo de processo, lembra disso. Numa petição também tu tem que botar o valor da causa do seu cliente. Se tu for na defensoria pública, for pequenas causas, gente, já vai entendendo isso. É no máximo 40 salários mínimos. E lembrando bem aqui também, gente, que se for causa trabalhista, o teu advogado tem que jogar o valor da causa que tu quer. O advogado ou a advogada teu fez os cálculos, tu foi na defensoria pública, tu fala, eu quero o valor X, valor tanto contra a minha empresa e mais a indenização. Tem que ter o valor das coisas. As provas que pretende produzir, o que seria prova, gente? Filmagem, rol de testemunha, quebra de sigilo telefônico, cartão de ponto batido, tudo que você vê que é prova, entendeu? A seu favor, para convencer o juiz que você tem que ganhar a causa, ou a juíza, deve constar numa petição, se você for pela defensoria pública. E recapitulando, se você contratar um advogado, você que estuda para ser advogado, o que é, você tem que colocar as produções das provas que pretende convencer a justiça. Tudo que você vê que é prova, testemunho, filmagem, sigilo telefônico, sigilo de filmagem, print screen, conversa no WhatsApp, ou seja, se for para prova para a pessoa querer se aposentar, laudo médico que comprova o aspecto da doença que a pessoa tem, é uma prova. Tudo que é prova, você tem que colocar numa petição. E outra coisa que tem na petição também é a realização da audiência de conciliação e mediação. A pessoa abriu o processo, entendeu? Lá, fez a petição, o seu advogado particular, o advogado, a defensoria pública. O que vai acontecer? Na petição também deve constar a opção que a pessoa escolhe da audiência de conciliação ou mediação. O que é a audiência de conciliação? Depois que a pessoa abriu o processo, fez a petição ali, a raiz de tudo, 15 dias depois a pessoa vai, como é que se diz, ter uma audiência para as partes envolvidas tentar entrar no acordo. Se não entrar no acordo, entendeu? O processo segue adiante, mas se entrar no acordo da audiência de conciliação mesmo, se resolve tudo ali. Audiência de mediação, entendeu? Se não resolver na audiência de conciliação, vai ter um juiz ou uma juíza que vai mediar a audiência. Se nessa audiência não resolver, aí vai para a audiência unânime final. Então isso deve constar também na petição de um processo.
e a apresentação dos documentos indispensáveis. O que seria documento indispensável? Gente, tudo que você for abrir hoje, você tem que ter teu nome completo, teu CPF, teu RG e de quem você vai colocar na justiça. Vai ter alguém para testemunhar a seu favor? Teu CPF, teu RG, nome da testemunha, entendeu? O endereço da testemunha. Aí se for lá em segredo de justiça, mas pelo menos a polícia ou a justiça se envolver a polícia, se for penal e criminal. Se for só causa trabalhista, só causa previdenciária, pelo menos a justiça tem que saber o nome e endereço completo das testemunhas, onde as testemunhas trabalham, que são documentos indispensáveis, que a pessoa ali, o juiz vai citar e intimar para saber quem é a pessoa, onde a pessoa mora, se for procurar ela, dia de audiência, se notificar e certificar da pessoa a audiência, se ela ganhou, se perdeu a causa, é através dos documentos indispensáveis. E para concluir, gente, qual o prazo para o juiz analisar a petição? Abriu a petição, botou tudo que se deve constar numa petição do processo, tudo que eu falei aqui anteriormente. O juiz ou a juíza, quando vê o caso, ele vai ter o prazo ali de 15 dias, gente, para ver se a petição ela foi fundamentada, entendeu? Se ela foi fundamentada juntamente, entendeu, com as leis vigentes no país. O juiz ou a juíza pegou o caso, a advogada fez a petição do seu cliente. A pessoa foi para a defensoria pública, o defensor, a defensora pública, que é advogado público do Estado, abriu a petição do processo para a pessoa que foi ali até a defensoria pública de qualquer lugar do Brasil. O juiz ou a juíza do caso vai analisar. Se em 15 dias essa petição tiver completa, concreta, é praticamente causa ganha para essa pessoa que abriu a petição. Agora, se tiver faltando alguma coisa dentro desses prazos de 15 dias, o juiz ou a juíza analisando a petição, eles vão pedir mais um prazo para a pessoa se levar documentos que faltou na petição. Se faltou acúmulo de provas, se faltou ali as provas que pretende produzir, se faltou qualificação de uma das partes, se faltou algum documento que é indispensável, o que vai acontecer? O juiz vai dar mais um prazo à juíza para a pessoa levar. Se a pessoa não levar, infelizmente o processo é arquivado ou é encerrado. A aula de hoje, Lei 9.099 da petição de um processo, entendeu? É relacionada a pequenas causas e outras vertentes do direito. Eu falei o significado do que é petição de um processo. Eu falei o que deve constar na petição do processo e o prazo para o magistrado ou magistrada, que é o juiz ou a juíza, analisar o processo. Valeu, Distrito Federal, valeu, Brasil, valeu a todos e todas dos 100% das leis pelo YouTube e pelo televisor. Até a próxima. Tchau, tchau.